Glória a Deus. Então, gente, nós estamos aqui para continuar a série sobre os atributos do Senhor. Já tivemos aqui todos os sábados aqui alguém falando sobre um atributo específico do Senhor. Fiquei sabendo que sábado passado foi incrível e hoje o Senhor também vai falar com você a respeito dos atributos dele. Eu quero falar hoje sobre a unicidade e a eternidade do Senhor. Que quando nós contemplamos tudo isso, a consequência disso é as canções que nós cantamos aqui. Nós observamos, nós olhamos para o Deus único, nós olhamos para o Deus eterno, assim como os seres viventes estão nesse exato momento ao redor do trono, como foi cantado aqui, e eles estão cantando: Santo, 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 Deus poderoso, porque não há ninguém que se compara a Ele. Não há ninguém eterno como nosso Deus, não há ninguém que se iguala a Ele, Ele é único, Ele é singular, não há ninguém que se compara a Ele. E o que eu quero falar aqui, o tema da mensagem é da idolatria para a contemplação do Deus único e eterno. Hoje nós vamos sondar o nosso coração aqui, porque muito provavelmente, sem nós percebermos, nós acabamos indo numa direção que nos leva à idolatria. Você pode falar comigo agora, pensar: cara, eu não me prostro diante de nenhuma imagem. Mas não é sobre isso, não é sobre uma imagem. É algo mais profundo e é algo mais sério. Então vamos lá. Eu quero ler com vocês Deuteronômio 6:4. Deuteronômio 6:4 diz assim. Eu vou ler esse versículo, depois vou ler outros na sequência, tá? A gente vai disponibilizar esses esboços para vocês depois. Diz assim: ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. Em Isaías 45 diz assim: eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu quero ler mais uma vez Deuteronômio 6:4, que fala: ouça Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Aqui o Senhor estabelece esse atributo. Ele é único, Ele é o único digno, Ele é o único do qual merece o nosso amor. E não qualquer amor, mas um amor da qual nós amamos com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Ele é o único Senhor e não há outro além dele. Deus, Ele também é um Deus eterno. Salmos 90 versículo 2 fala assim, que antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade e eternidade, tu és Deus. O Senhor, Ele é eterno. Além de Ele ser único, Ele é eterno. Nós podemos pensar que nós somos eternos também, mas nós não somos eternos, nós somos infinitos. Porque eterno é aquilo que não tem começo nem fim, aquilo que não foi criado. E somente Deus é eterno. Ele é alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Deus é o único eterno. Tudo que vem depois dele foram coisas criadas, seres viventes, anjos, nós. E a partir de nós sendo criados e indo com Ele para a eternidade, nós viveremos com Ele com toda a eternidade. Mas fomos criados, nada se compara a Deus. Ele é único e Ele é eterno. Olha o que a palavra de Deus também fala em Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Irmãos, nada se compara ao Senhor. Nada se compara a Ele. Nada se compare a 1% de quem Ele é. Ele é único. Nada na terra, nada no céu. A palavra de Deus fala que não há nenhum nome no céu, na terra ou debaixo da terra que se compare ao Senhor. Não há nenhuma sensação, não há nenhuma visão, não há nenhum sentimento, não há nenhum prazer que chegue perto de algo como o Senhor, de alguém como o Senhor. Ele é único. Ele é único, Ele é santo. Ele é eterno. E Deus, como um Deus eterno, em toda a sua eternidade, Ele vivendo de eternidade em eternidade, Ele decide criar o homem. Ele decide criar a criação.
E o Senhor, ele nesse espaço da eternidade, no meio da eternidade, da sua autoexistência, Ele cria espaço, tempo e matéria. Dentro do espaço, tempo e matéria, dentro das leis da física, o Senhor, Ele nos cria. O Senhor, Ele cria os peixes, Ele cria o sol, Ele cria a terra, Ele cria o mar e Ele cria o homem. Dentro da criatividade de Deus, dentro dessa criatividade que fez Ele criar espaço, tempo e matéria. E dentro desse lugar, Deus, Ele criou o homem. Dentro desse lugar, Deus, Ele criou Adão e Eva. E dentro desse lugar, o Senhor, Ele escolheu compartilhar os seus atributos, compartilhar do ser eterno. O Senhor, Ele escolheu compartilhar dentro da linguagem que está dentro dessa esfera de espaço, tempo, matéria, porque tudo que nós vemos e entendemos aqui nem chega a se comparar de quem Ele é. Tudo isso aqui é obra da criação. A maneira que Deus se comunica conosco, Ele usa da própria criação para nos fazer entender um pouco de quem Ele é. E dessa maneira, Ele revela os seus atributos. E dentro dos atributos de Deus, nós temos os atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis é como a imutabilidade de Deus, a eternidade, algo que só Deus tem, nós não podemos ter. A onipresença, a onisciência, a onipotência, a soberania de Deus, a infinitude de Deus. E também tem os comunicáveis, que Ele compartilha conosco uma fração daquilo que Ele é, para que a gente possa viver como a santidade, o amor, a justiça, a misericórdia, a bondade dEle. E Adão e Eva viviam nesse relacionamento com o Senhor, dia após dia, no entardecer, eles tinham uma revelação de maneira plena, sem barreiras, sem pecado. Eles se relacionavam com a magnitude de quem Deus era. Nós estávamos cantando aqui: eu estou à espreita de Ti, Senhor. Eles estavam todos os dias diante da presença de Deus, esse ser eterno, esse ser sobrenatural, esse ser que excede todo entendimento, entrava na criação, no jardim do Éden, e revelava da sua grandeza dia após dia. O jardim do Éden devia ser incrível, os frutos deviam ser maravilhosos, a paisagem devia ser incrível, a comunhão entre Adão e Eva podia ser algo indescritível. Mas ainda assim, quando o eterno, o Deus único, se colocava no meio deles, nada pode se comparar à presença do Senhor. E todos os dias eles tinham esse prazer, eles tinham esse deleite de poder encontrar esse Deus eterno e se relacionar com eles. Adão e Eva conheceram ao Senhor. Só que, como Adão e Eva estavam dentro da criação, eles não conheciam ao Senhor na sua totalidade, porque somente quem conhece ao Senhor em sua totalidade é somente aquele que também é eterno. Então somente o Pai conhece o Filho, somente o Filho conhece o Pai, somente o Espírito conhece as profundezas de Deus, como diz lá em Coríntios 2:11, olha o que fala: assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Mateus 11:27 fala assim: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Somente a Trindade se conhece em sua magnitude, mas o homem estava tendo o privilégio de dia após dia ter Deus no Éden, compartilhando dia após dia da sua grandeza, e é uma grandeza que não enjoa. Assim como os anjos estão ao redor do trono e não se cansam de dizer santo, 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 depois eles digam santo, santo, santo de novo, santo, santo, santo de novo, porque Ele é eterno, Ele é infinito, e não tem como a gente se enjoar de conhecer a glória do Senhor, aquilo que Ele se revela. E Adão e Eva tinham o privilégio de conhecer mais e mais o Senhor. Glória a Deus. Então Adão e Eva, nesse caminho de conhecer a Deus, eles eram os únicos que naquele momento, antes do pecado entrar na vida do homem, eles adoravam
ao Senhor de verdade. A palavra de Deus fala em Salmos 29, versículo 2. Diz assim: atribuam ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Outros salmos falam na beleza da sua santidade. Adão e Eva, eles olhavam para o Senhor e eles respondiam ao Senhor. Adoração, gente, não é uma música. Adoração é a resposta que nós damos àquilo que estamos vendo. Isso é adoração. Então Adão e Eva estavam diante da presença do Senhor. Eles olhavam para o Senhor todos os dias, e a resposta que eles davam para o Senhor era adoração, obediência ao Senhor. Eles viviam, se o Senhor refletia sobre eles amor, eles respondiam em amor também. Se o Senhor resplandecia para eles em fidelidade, eles também respondiam em fidelidade, em obediência. Se o Senhor resplandecia o atributo da santidade, eles também respondiam santidade. Adoração não é uma música, adoração não é cantar, adoração é uma resposta àquilo que estamos vendo. Nós estamos vendo o Senhor, nós só adoramos a Ele mediante a nossa visão. Se nós vemos a Ele, se nós contemplamos a Ele, como nós cantamos aqui, que estamos à espreita do Senhor, nós vamos responder de acordo. Mas não foi assim, não foi sempre dessa forma. A serpente, ela surgiu para desviar o olhar do homem, para desviar o olhar de Eva. Olha como é importante, gente, o olhar na palavra de Deus. Jesus, ele fala assim em Mateus 6:22: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas serão. Jesus, ele está mostrando aqui que o nosso corpo vai refletir para quem estamos olhando. A nossa vida vai refletir para onde estamos olhando. Se estamos olhando para o Senhor, iremos responder de acordo com aquilo que estamos vendo. Logo, o nosso corpo será cheio de luz. Se estamos olhando aquele que é luz, aquele que habita em luz inacessível, Jesus, que é a luz dos homens, a consequência também será o responder com essa luz. Mas se nossos olhares não tiverem fixos nele, no autor e consumador da nossa fé, aquilo que responderemos será trevas. Será que nós estamos olhando para o Senhor? Jesus, ele entendia muito bem isso. Por isso que Jesus, ele se retirava constantemente para fazer algo que era o que Adão e Eva faziam antes do pecado, que é o que os anjos estão fazendo agora diante de Deus e respondendo àquilo que eles estão vendo. Jesus, ele contemplava o Pai quando ele se retirava para orar. Os anjos estão contemplando ao Senhor 24 horas por dia e respondendo aquilo que eles estão contemplando. Isso é adoração. Por isso que Jesus, ele fala assim: eu só faço o que vejo meu Pai fazendo, em João 5,19. Jesus, ele só fazia, ele só vivia, ele só respondia, ele só andava na terra de acordo com aquilo que ele estava vendo do Pai. Jesus, ele se retirava, ele estava em oração. Jesus, ele era a própria palavra do Senhor. Jesus, ele tinha o Espírito Santo de Deus. Então ele só respondia da maneira que ele enxergava. E quem ele enxergava? Ele enxergava o Pai. A nossa única preocupação, gente, deve ser a preocupação de Jesus. Eu estou olhando para o Pai, porque se eu estou olhando para Ele e vendo quem Ele é, eu vou corresponder de acordo com aquilo que eu estou vendo. Por isso que Jesus disse: eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazendo. Em outras palavras, Jesus, ele está dizendo: eu estou correspondendo àquilo que eu contemplo do meu Pai. Eu estou adorando segundo a beleza da sua santidade. Qual é a beleza que eu ainda não vi? Nós não cantamos isso? Qual é a beleza que eu ainda não vi? Eu quero ver,
nós não cantamos isso, se nós estamos cantando isso, nós estamos querendo dizer também: Pai, eu quero te ver, para que a minha vida seja uma resposta, minha vida seja uma resposta de adoração ao Senhor. Qual é a beleza que nós ainda não vimos no Senhor? Mas a serpente apareceu para estragar com os planos. A serpente apareceu para fazer com que Eva e Adão pensasse algo diferente daquilo que Deus era. Eva e Adão estavam no Éden respondendo todos os dias aquilo que o Senhor estava falando: governai sobre todas as coisas, sobre todos os animais. E eles estavam obedecendo de acordo com aquilo que eles estavam vendo. A única restrição do Senhor era: não comam daquele fruto, não comam daquela árvore, porque se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Mas a serpente, ela aparece e ela faz a gente pensar algo diferente sobre aquilo que Deus disse. Ela faz a gente pensar diferente de Deus, de acordo com aquilo que Ele é. E a serpente começa a falar no ouvido de Eva, e a serpente começa a desviar o olhar de Eva e Adão. A serpente começa a desviar o ouvido de Eva e Adão. Na verdade, a serpente, ela é tão astuta que nos faz achar que ainda estamos ouvindo, que ouvimos de uma maneira errada. Porque o que ela fala na verdade não é tão assim. Se vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Adão e Eva desviaram o olhar. Se nós desviamos o olhar do Pai, nós paramos de corresponder da maneira correta. Se nós paramos de corresponder da maneira correta, nós paramos de adorar. Porque um olhar gera uma resposta, e a resposta gera adoração. E nós sempre estamos adorando. Nós sempre estamos adorando. A diferença é quem nós estamos adorando. Adão e Eva desviar o olhar do Senhor, desviar o ouvido do Senhor e passar a responder de uma maneira errada, que é comendo fruto, isso gerou queda. Quando eu paro de olhar, eu paro de corresponder. Se eu paro de corresponder, eu paro de adorar ao Senhor. E quando eu paro de adorar aquele que é santo, eterno e único, eu estou em queda. Se eu não estou olhando para o Senhor, se eu não estou buscando todos os dias estar com meus olhos fixos nele, eu provavelmente estou em queda. Como eu disse aqui, idolatria não é estar prostrado sobre uma imagem. Quando nós estamos desviando o nosso olhar do Senhor, algo está nascendo, e isso é idolatria. O homem sempre está adorando alguém. Quando Eva e Adão cometeram esse erro, a palavra de Deus diz que uma queda aconteceu. E nessa queda, o homem continua adorando alguém, porque o homem, ele foi feito para adorar. E olha o que a Bíblia fala em Romanos 1:25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Isso que aconteceu com Eva. Continuando, adorando, servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. A idolatria nasceu do Éden, quando Eva achou que ela podia confiar e desejar algo que não via do Deus eterno. Paulo, ele faz uma advertência acerca disso. Olha o que Paulo ele fala em Filipenses 3:18. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. Vamos parar aqui. Quem será que são esses que vivem como os inimigos da cruz? Continuando. O Deus deles é a perdição. O destino deles é a perdição, melhor dizendo. E o Deus deles é o estômago. Eles se gloriam do que deveriam se envergonhar. Só pensam nas coisas terrenas. Nossa cidadania, porém, está no céu, de onde vem nosso Salvador Jesus Cristo. Paulo, ele está falando aqui qual foi o Deus que nasceu no Jardim do Éden. O Deus que nasceu no Jardim do Éden foi o próprio estômago. A idolatria começa quando nós desviamos o nosso olhar daquilo que Deus está revelando e falando, para dar atenção a uma voz, a voz do nosso coração.
e a voz da serpente que se aproveita daquilo que está fluindo do nosso coração. Desse lugar, daqui para frente, quando Eva cometeu tudo isso, todos os ídolos esculpidos por nós humanos, é uma personificação do próprio eu, em forma de divindade. Tudo aquilo que passou a existir depois do Éden, todos os deuses, todos os ídolos, todas as imagens esculpidas, somente é uma personificação de um desejo humano. Então eu crio um Deus do dinheiro para me dar o dinheiro, eu crio um Deus do prazer para me dar um prazer, eu crio o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus da agricultura para me favorecer. Todos os deuses que o homem foi criando, todas as religiões que o homem foi criando, só foi para responder uma necessidade de dentro, de um ídolo que nasceu no interior. Então nós sempre estaremos adorando alguém, gente. Quem que nós estamos adorando? Nós sempre estaremos adorando um ídolo. E quem é esse? É o Deus eterno e único, do qual não há ninguém que se iguale a Ele. Se estamos olhando para Ele, nós estamos adorando a Ele. Mas se não estamos olhando para Ele, se preocupando em olhar todos os dias, provavelmente estaremos adorando um ídolo. E continua, a história acontece, pessoas nascem, pessoas morrem, idolatrias acontecendo durante o povo de Israel, durante o reinado de todos os reis. Só que alguém vem para recuperar a imagem do Senhor. Alguém vem para poder novamente iluminar a mente do homem. Porque a palavra de Deus fala em 2 Coríntios capítulo 4, que o Deus desse século passou a cegar o entendimento dos incrédulos. Há uma batalha espiritual acontecendo desde a queda. Um Deus que está buscando cegar e obscurecer o entendimento das pessoas, porque com o entendimento obscurecido eu não tenho mais a referência de quem eu adoro. A partir do pecado, a humanidade passou a não enxergar mais a luz de Cristo. Se nós não estamos vendo mais a luz do Senhor, estamos tateando, e o homem só tem o coração para produzir os próprios ídolos. Mas o Senhor Jesus foi enviado pelo Pai, e quando Ele chegou na terra, Ele disse: eu sou a luz do mundo. Ele é a luz que veio iluminar todos os homens. E o Deus eterno, esse Deus que a gente falou aqui no início, que não tem começo nem fim, aquele Deus que criou todas as coisas, aquele Deus que criou toda a criação, espaço, tempo, matéria, esse Deus, Ele decidiu entrar na sua própria criação para iluminar o homem. Olha o que a palavra de Deus fala em Filipenses 2, a partir do versículo 6. Jesus, apesar de ser Deus, não considerou que sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante a homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, para iluminar o homem, Ele entrou dentro da sua própria criação. Jesus, Ele entrou dentro do espaço, tempo e matéria. Ele chegou ao mundo e disse: eu sou a luz do mundo. Esse era aquele do qual João Batista pregava: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Eu estou anunciando aquele que vai vir, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Quem é esse? Esse é a luz do mundo. Esse é a luz daquele que vai iluminar de novo as mentes obscurecidas, que estão fadadas a sempre buscar um Deus para adorar, sempre fadadas a buscar, a construir um ídolo de dentro do seu coração, e não olhar para o Deus Santo. Mas, gente, a humanidade, quando encontrou Jesus, estava tão obscurecida, tão fadada,
apesar de terem fariseus, apesar de terem escribas, mestres da lei, que conheciam profundamente a Torá, conheciam profundamente as Escrituras, diziam adorar ao Senhor, davam o seu dízimo, jejuavam 2 vezes por semana, adoravam e oravam no templo 3 vezes por dia, esses que se diziam conhecer o Senhor, esses que se diziam conhecer o Rei dos Reis, o único Deus e eterno, quando Jesus veio à terra, eles crucificaram a Jesus. Quando Jesus veio à terra, eles falaram assim: não, esse Pai que você tem pregado, não é o nosso Pai, não é o Pai que nós estamos crendo. Como é possível isso? Como é possível homens que se dizem conhecer a lei, se dizem conhecer um Deus, se dizem conhecer ao Pai, quando vem o próprio Filho de Deus encarnado na terra, o Deus eterno, eles falam, crucificam-o. Quando vem o próprio Filho de Deus encarnado em terra, dizendo, este é o Pai, eles falam assim, não, esse não é o Pai. Isso me faz entender que a gente pode estar idolatrando a um Deus com os mandamentos do Deus eterno, com os mandamentos do Deus único, mas na verdade é um ídolo, do qual nós colocamos o nome dele de Yahvé. Sobre mais a respeito disso, esse tipo de evangelho que os fariseus viviam, aqueles que rejeitaram a mensagem do Senhor Jesus, o próprio Deus encarnado, era o evangelho do jovem rico. Porque o jovem rico chegou para o Senhor Jesus e ele falou assim, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus ele respondeu, siga os mandamentos, ama o seu pai, sua mãe, dê o dízimo, e citou a lista dos mandamentos. O jovem rico ele respondeu, não, beleza, eu tenho feito tudo isso, fechou. Só que Jesus ele responde, mas ainda falta uma coisa em você, vá, vende tudo o que você tem e doe aos pobres, depois vem e siga-me. Isso revelou uma idolatria dentro do jovem rico, porque o Deus dele na realidade não era o Deus do qual os mandamentos que ele obedecia, o Deus dele era Mamon. Então olha gente, os fariseus tinham um ídolo, os fariseus e os escribas, os mestres da lei, a multidão que ouvia Jesus, eles tinham um ídolo, mesmo indo à sinagoga, mesmo dizendo-se cumprir a vontade de Deus, mesmo levando os sacrifícios, eles não reconheceram o verdadeiro Deus. Então quem era o Deus que eles estavam adorando, se o próprio Jesus veio em carne e eles o rejeitaram? Isso me faz ter uma preocupação enorme conosco, gente, porque quem dirá nós? Será que nós não somos como o jovem rico? Será que nós não somos como os fariseus, os escribas, os mestres da lei? Estamos conhecendo a palavra de Deus, sabemos vários versículos de cor, a gente vem semanalmente para a igreja, a gente vai para o GF, mas na realidade, quando o Deus encarnado vem, nós o rejeitamos. Será que nossos olhos estão contemplando o Deus correto? Olhando para os fariseus, para o jovem rico, a gente entende que eles não estavam contemplando a Deus. Eles conheciam a lei, eles conheciam os versículos, eles conheciam a teoria, mas eles não estavam olhando para a beleza do Cristo. Como nós lemos aqui nos Salmos que diz, adorai a Deus segundo a beleza da sua santidade. Nós estamos contemplando a beleza daquele que é santo. Nosso Deus não é um Deus que nós conhecemos intelectualmente, nosso Deus não é um Deus que nós conhecemos teoricamente, nosso Deus é o Deus do qual os Salmos diz, provai e vede que o Senhor é bom. Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus real, Ele é um Deus presente, e nós precisamos olhar para esse Deus e passar a responder da maneira correta. Os que olham para Ti estão radiantes. Será que nós estamos olhando para o Senhor de verdade? Ou será que estamos olhando para um ídolo que temos construído? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus possa abrir os nossos olhos. Oh Deus. A serpente tem falado em nossos corações.
corações para fazer a gente entender um Deus diferente daquilo que Ele realmente é. A serpente tem falado aos nossos ouvidos para fazer entender diferente aquilo que Deus realmente disse. A serpente tem falado nesses últimos dias para desviar o nosso olhar do Deus eterno e nos fazer olhar diferente a algo que Deus falou. Será que estamos adorando a Deus de verdade? Será que estamos respondendo a Ele de verdade? Eu temo dizer que nós provavelmente temos, nesses últimos dias, por não conhecer a Deus de verdade, por não conhecer a Deus de fato, nós estamos construindo um ídolo que é fruto do nosso coração, e nós estamos cristianizando Ele e dando o nome dele de Jesus. Nós estamos nesses últimos dias disfarçando o cristianismo, a resposta, como somente viver uma ética moral judaico-cristã, com princípios judaico-cristãos. Estamos chamando isso de cristianismo, estamos chamando isso de contemplação. Mas o verdadeiro cristianismo é olhar para o Deus eterno e responder de acordo com seus atributos, de acordo com a sua santidade, de acordo com a sua justiça, de acordo com o seu amor, não de acordo com aquilo que eu aprendi na faculdade, não de acordo com aquilo que eu aprendi na minha família, não de acordo com aquilo que eu aprendi na rua, mas de acordo com aquilo que eu estou vendo e contemplando do Deus eterno e único. Estamos olhando para o Senhor. Que o Senhor abra nossos olhos hoje e nos faça entender se de fato temos adorado a Ele, o Jesus. Então Jesus ele veio para iluminar. Mesmo Jesus em terra, como foi dito aqui, as pessoas crucificaram Jesus. Mesmo Jesus vindo iluminar o homem, a palavra de Deus diz em João que eles preferiram as trevas. Mas Jesus tinha mais para ser feito. Jesus ele é crucificado. Jesus na cruz, em alto sofrimento, Jesus ele grita: está consumado. Jesus ele derrama o seu sangue. E Jesus ele reconstrói o caminho e a ponte que foi destruída no Éden. Jesus, com a sua luz, através do seu sangue derramado na cruz, agora liberou a sua luz, o seu poder para tirar o véu que foi colocado em nosso entendimento e nos dá a oportunidade de enxergar a Ele de novo como Ele é e nos tirar desse ciclo de idolatria. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 10:19. Jesus derramou o seu sangue. Melhor dizendo, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Jesus, quando Ele gritou na cruz: está consumado, o véu do tabernáculo se rasgou de cima a baixo. O véu que separava o lugar santíssimo do restante do tabernáculo se rasgou, simbolizando que agora o novo e vivo caminho foi aberto. Agora o pecado que Eva cometeu no Éden, que nos separou do Senhor e obscureceu nosso entendimento, agora o Senhor, Ele gritou na eternidade: haja luz, e um novo caminho foi aberto. E agora nós temos a oportunidade de entrar e enxergar e contemplar o Senhor novamente como Ele é. Mas o que eu temo é que nós estamos negligenciando esse caminho. O que eu tenho sentido nesses últimos tempos e visto é que nós estamos ouvindo a voz da serpente e nós estamos ficando somente na beirada do caminho. E a gente vê que a beirada do caminho, segundo a parábola do semeador, é um lugar onde o diabo ele vem e nos rouba. O diabo ele vem e nos rouba. Ele nunca deixa frutificar aquilo que Deus ele está plantando, aquilo que Deus está semeando. A beira do caminho é um lugar de idolatria.
A beira do caminho é um lugar de águas rasas, e o Senhor Ele está nos chamando para ir mais fundo. Será que nós estamos realmente fazendo valer a pena o sangue derramado de Jesus, que abriu um novo e vivo caminho? O Senhor Ele abriu um novo e vivo caminho através do seu sangue. O próprio Deus, Deus eterno, Deus único, Ele entrou na sua própria criação e derramou o seu sangue para que nós tivéssemos acesso a Ele. O caminho foi aberto, mas nós estamos na porta do caminho, porque o que nós queremos é o caminho largo. O que nós queremos não é a porta estreita, mas a porta larga. E Jesus Ele nos repreende sobre isso. Ele diz que muitos é aqueles que encontram a porta larga, mas são poucos os que entram pela porta estreita, que levam à vida eterna, que levam ao conhecimento do Senhor. Irmãos, nós precisamos sair da beira do caminho. Jesus Ele não morreu na cruz para que a gente ficasse na beirada, assim como os fariseus, assim também como aqueles que vieram depois. Nós precisamos de um abrir de olhos. O Senhor Ele está nos chamando nesse tempo para acordar. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. O Senhor Ele nos chama hoje: desperta, ó tu que dormes. O que tem acontecido nesses últimos tempos é que estamos entorpecidos na beirada do caminho, e a serpente está nos fazendo entender e pensando que nós estamos no centro da vontade de Deus, que está bom assim, essa zona de conforto. Mas o Senhor não, Ele não morreu na cruz em vão. O Senhor, Ele disse: está consumado, e abriu um novo e vivo caminho para que a gente volte à presença do Senhor e contemplar a Ele. O Senhor está nos chamando nessa noite para viver o mesmo encontro que Paulo teve no caminho de Damasco. Paulo, ele tinha plena certeza que ele estava servindo o Deus correto. Paulo, em Atos capítulo 9, ele tinha plena certeza que ele estava fazendo a vontade de Deus. Só que no meio do caminho, a luz resplandeceu sobre o coração e sobre a mente de Paulo. E quando essa luz resplandeceu sobre Paulo, o Deus verdadeiro, que não era o Deus que ele achava que estava servindo, disse: Paulo, por que você está seguindo esse caminho, cara? Paulo, ele responde: quem é você? E Deus eterno, único e verdadeiro responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. Imagina, gente, será que nós não estamos como Paulo agora, empenhados em nossos caminhos, na plena convicção que estamos servindo ao Deus único e eterno e verdadeiro, mas na verdade estamos trabalhando em prol de um ídolo que nós mesmos construímos, estamos projetando? Olha o que Paulo ele diz em 2 Coríntios 4:6, e eu creio que ele escreve esse versículo pensando no momento que a luz resplandeceu sobre ele. Ele diz assim: pois Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O Deus que disse no início, na criação, haja luz. Paulo está falando: é o mesmo Deus que resplandeceu em nosso coração, cara. Foi o mesmo Deus que resplandeceu no meu coração no caminho de Damasco, quando eu achava que estava servindo o Deus correto, mas na verdade eu não estava, eu estava indo contra. Jesus ele diz: aquele que não é por nós, ele é contra nós. Jesus ele também fala: não é possível servir a dois senhores. Nós estamos adorando alguém. O ser humano é uma máquina de adoração. Se nós não estamos adorando e enxergando ao Senhor, nós estamos adorando alguma coisa. Nós
nós estamos adorando algum ídolo? Para onde nossos olhos estão olhando? Nossos olhos estão olhando para Ele. Se olhamos para Ele, vamos ter uma reação, iremos corresponder. E essa resposta será adoração. Para quem estamos olhando? Para quem estamos olhando? Paulo, ele entende, ele passa por essa experiência. E para Paulo passar por essa experiência, o Senhor, ele precisou regular e reformar o olhar de Paulo. Quando Paulo, ele enxerga essa luz que veio do Deus verdadeiro e não do Deus que ele achava que servia, Paulo fica cego dos olhos carnais por 3 dias. Mas o Senhor abre os olhos espirituais de Paulo para que ele conhecesse quem verdadeiramente é o Rei da Glória, Jesus, nome sobre todo nome, o Deus único. E Paulo, ele deixa de conhecer aquele Deus teórico. Paulo, ele mesmo diz sobre ele, que ele era fariseus de fariseus, instruído em toda a lei, ele conhecia. Mas na verdade, naquele momento, Paulo passou de fato a conhecer o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, o Deus vivo. E ele passou a não mais conhecer a Deus, um Deus teórico, mas ele passou a provar e ver. Ele passou a olhar e contemplar um Deus vivo. E olha o que ele fala em Gálatas 2:20: eu estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A partir desse momento, Paulo já não vivia mais o conhecimento teórico somente, ele vivia uma vida de unidade com o Senhor, e era o Senhor quem habitava nele. Ele contemplava, ele relacionava, ele era morada do Senhor. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Provem e vejam que o Senhor é bom. Contemplem ao Senhor, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, que não é a teoria, que não é o conhecimento teórico. Ele é vivo, Ele é real, nós precisamos nos relacionar a Ele, com Ele. Nós precisamos ter o encontro que Isaías teve. Quero ler Isaías, versículo 6, a partir do capítulo 6, a partir do versículo 1. O louvor pode subir. Versículo 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou em minha boca e disse: veja, e isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu respondi: aqui estou eu, envia-me. Que o Senhor hoje possa nos proporcionar esse encontro. Isaías, ele olhou para a presença do Senhor. Isaías, ele olhou para a glória do Senhor. Ele contemplou o Senhor, e isso gerou uma resposta. A resposta foi arrependimento. A resposta foi humilhação. A resposta foi se deparar e entender quem realmente Deus era. E ele, apesar de ser um profeta que nos primeiros capítulos de Isaías, até chegar aos 6, ele já havia profetizado várias vezes. E ele mesmo diz: ai de mim, que tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios.
meus olhos viram o Rei, meus olhos viram o Rei. Quando nós olhamos para o Senhor, a consequência disso é uma resposta. Essa resposta é reconhecimento, essa resposta é quebrantamento, essa resposta é transformação, essa resposta é santificação. Quando Isaías ele olha para o Senhor e reconhece, o anjo ele vem com a brasa e purifica a sua boca. A resposta depois disso foi o Senhor falar: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías ele responde: eis-me aqui. É isso que Jesus fazia. Jesus ele estava contemplando ao Senhor, vendo ao Senhor todos os dias. Ele estava dizendo para o Pai: Pai, eis-me aqui, essa é a minha vontade. Esse é um estilo de vida de adoração, irmãos. Um estilo de vida do qual eu contemplo ao Senhor todos os dias. E eu o adoro, e eu o adoro, e eu me santifico, e Ele me transforma. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 3,18: assim todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com uma glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O Senhor hoje quer de nós um despertamento. Acorda, tu que dormes, não vos embriagueis com vinho, não vos embriagueis com a voz da serpente, mas acorda, tu que dormes, enchei-vos do Espírito Santo do Senhor. Que essa noite possa ser um despertar para que os nossos olhos venham voltar a contemplar quem Deus realmente é. E somente estaremos vivendo uma vida de adoração se estivermos olhando para o Deus correto, o Deus eterno, o Deus único, Jesus Cristo. Vamos adorar? Eu sinto que o Senhor nesse momento Ele quer nos conduzir a um lugar de arrependimento. A luz do Senhor está trazendo a iluminação ao nosso entendimento agora, e nos fazendo entender: cara, provavelmente eu não estou conhecendo a Jesus de fato. Provavelmente eu estou assim como Paulo, fariseus de fariseus, conheço muita coisa, mas não conheço, não contemplo a Deus de verdade.